Muito bem, ao vivo, diretamente da província de Shizuoka, no Japão. Que coisa maravilhosa, transmitindo aqui no YouTube da Nabecast e uma parceria linda aqui, a gente transmitindo também para a página Brazilian Day Hamamatsu. Olha que maravilha, muito obrigado pela confiança da organização do Brazilian Day a respeito desse bate-papo. Gente, é o seguinte, meu nome é Carlinhos Villaronga, sou produtor de podcast, com aí minha pauta sempre educação, direitos humanos, bem-estar. Estamos aqui gravando mais um episódio do Diálogos Motiori, que é esse espaço virtual para a gente compartilhar as nossas vivências, as nossas experiências, os nossos saberes e viveres. Olha que poético isso, coisa linda. E a gente encontra nesse espaço aqui um lugar seguro para a gente trocar figurinha e a gente conversar sobre temas que tocam a comunidade brasileira no Japão, sobrevivendo à gripe, que tocam a comunidade brasileira no Japão, para a gente deixar uma mensagem legal. Hoje a gente vai conversar sobre beleza, diversidade e acolhimento. Isso porque eu estou aqui com uma equipe de esteticistas que tem servido a comunidade brasileira no Japão, atuando no ramo da estética, e também são as pessoas aí nos bastidores do concurso Brazilian Day. Que coisa linda, maravilhosa. A gente vai conversar sobre isso, entender um pouquinho melhor o que está rolando, se tem ainda vaga, se tem inscrição, como é que funciona para entrar, enfim. Só quero lembrar vocês que este episódio tem o apoio do Projeto Tsuru, atendimento psicológico, nutricional, fonoaudiológico, muita coisa presencial, online também, inglês, português, japonês. Então, autocuidado, cuidar do seu bem-estar e do bem-estar dos seus amados. Você pode fazer isso através do Projeto Tsuru. Entre em contato com a galera lá do atendimento, agenda o seu atendimento, seja para um período de desenvolvimento pessoal, seja para tratar da sua bipolaridade, para você ter um auxílio de um terapeuta para encarar sua jornada nesse processo de depressão, ou você está com um filho que se descobriu um TDAH, ou você descobriu que o seu filho tem autismo, ou tem algumas atitudes relacionadas ao espectro autista, ainda que não seja autista, e você tem dúvidas, os terapeutas vão caminhar com você, te dando informação, te ajudar a ficar bem, né? A ideia é essa, isso é uma coisa linda e maravilhosa. Esse episódio também tem o apoio da Paula Kondo Makeup Studio, coisa maravilhosa, que fez aqui o networking pra gente juntar a mulherada da estética aqui, e do Alex Studio, que também tira aquelas fotonas lindas e maravilhosas pra você ficar com umas fotos lindérrimas no seu perfil. Contrato o Alex pra tirar suas fotos, eu tô com o meu nome na fila lá, um dia eu colo lá pra fazer umas fotos chiquetosas. Gente, seguinte, agora a gente vai apresentar as nossas convidadas. A Paula, ela tava aqui ontem, ela já é da casa, mas enfim, bem-vinda de novo. Boa noite, gente. Eu vou me apresentar, porque deve ter alguém que não me conhece. Meu nome é Paula Kondo e eu sou maquiadora e eu sou organizadora do concurso Garota Brazilian Day. E é um prazer estar aqui novamente com o Carlinhos aqui, né, nesse podcast, juntamente com a Priscila e com a Laura. E eu já fico muito feliz, assim, quando eu convidei elas já aceitaram assim logo de cara, assim, e eu sei como é corrido a vida aqui. A Laura vai viajar semana que vem já, mesmo assim aceitou estar aqui, a Priscila também, então todo mundo fez um esforço para estar aqui. E eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito bacana aí com a galera, viu? Muitas informações. Então eu também já estou assim ansiosa. Então fica aí, gente, convida os amigos, a mulherada, as meninas que vão desfilar e quem também quer saber sobre o desfile para vir aqui com a gente, tá bom? Muito bem. Laura Takeda, ela já é amiguinha aqui da Nabecast. Eu acho que ela não passou em gravações aqui, eu já acompanhei ela em gravações lá do Projeto Violência Doméstica do Conselho de Cidadão de Hamamatsu, mas bem-vinda. Eu acredito que pela primeira vez. Tô errado ou tô certo, Laura? Tá certo. Acho que nós participamos uma vez, só que não foi ao vivo, né? Foi alguma gravação no Brasil, inclusive no Brazilian Day do ano passado, verdade, né? Verdade. Sim. É um prazer enorme estar aqui a convite da Paula, tá? Dividindo aqui com vocês profissionais tão bem requisitadas aqui no Japão, para mim é uma honra, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o desfile, sobre beleza, sobre tudo isso assim que aborda, né? Que a gente vai abordar agora nesse desfile, que é assim
algo bem legal que, assim, vai estar reunindo não só brasileiras, né, Paula, no desfile, Sim. como outras nacionalidades também. Isso, que já virou um evento cultural, né? Então a gente tem que também acolher, né, os nossos vizinhos, porque tem muita latina, né, que vem, mas a Isso, intenção são lindas, né? sim, mas a intenção não é latinas, é também aqui asiáticas, japonesas. Então, porque quanto mais a gente está abrindo um leque, né, cultural muito bacana. Que maravilha, isso é bom. E aqui, inaugurando também, Priscila, conheci hoje, mas seja bem-vinda. Olá, pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, moro no Japão, tenho meu estúdio aqui em Komaki, PK Studio, sou empresária na área da beleza, parte de micropigmentação, cursos. Nossa, e a gente está aqui super feliz, né, com esse convite da Paulinha, aqui todos os anos. Eu espero que os próximos também faz esse evento maravilhoso, que é o de desfile, que eu faço questão de participar. Paulinha, muito obrigada pelo convite. Carlinhos, também obrigada. Laura, obrigada, né, pela gente ter essa conversa aqui. Espero que todo mundo tenha bastante informação sobre o Brazilian Day, sobre o concurso. E nunca é demais, né? Vamos começar aí. Sim, e eu quero falar aqui, ô Carlinhos, a Priscila e a Laura, elas são patrocinadora master do concurso Garota Brazilian Day. Tem também o Matsura, que é da Matsura Giken. Acho que ele não entrou aqui porque ele é homem, acho que ele ficou meio que muita mulherada, mas assim, desde as edições que a gente faz, desde Nagoya, de Tóquio, ele sempre apoiou. Então, assim, são pessoas, empresários que acreditam no trabalho, nesse trabalho, né? Então é bacana ressaltar isso, porque com o apoio deles que a gente consegue cada vez mais, assim, fazer esse trabalho, dessa oportunidade. Então, assim, agradeço muito a eles. E tem também a Sheila, também, que não pôde estar aqui, que é da Exotic Fashion, que é relacionado à área, assim, da moda, da beleza, que está junto. Então, só para ressaltar aqui e agradecer sempre o apoio deles, que é, assim, essencial, né? Esse apoio para a gente poder continuar aí. Obrigada. Legal, então vou fazer o seguinte, antes da gente chegar no desfile em si, vocês estavam comentando aqui nos bastidores, a gente tem backstage aqui, viu, gente? A gente se encontrou antes da live aqui para trocar uma prosa, faltou café com pão de queijo, mas elas vão falar um pouquinho mais sobre como é que funciona essa paradinha do desfile do Garota Brazilian Day, qual que é a lógica por trás, como é que funciona. Eu sei que a Paula vive colocando os vídeos da galera sambando lá na hora da maquiagem, mas tem todo um como é que funciona, como é que as juízas. Eu aprendi umas coisas novas aqui de como é que funciona o julgamento, o que é observado durante o desfile. Então é bem legal, é diferente pra mim, que eu não sou do mundo da estética, nem do mundo de modelos, de moda, nada, então é legal saber isso. Mas primeiro que eu quero ouvir de vocês é o seguinte: por que estética e como vocês chegaram lá? Então eu vou começar com a Laura, que tá quietinha ali em cima. Laura, você trabalha aí com o Pure Beauty Aesthetic Center. Diz pra mim, como é que você chegou na estética? Aquele tweetzinho, né? Uma versão resumida de como você chegou no mundo da estética. Olha, foi uma coisa assim, foi acontecendo. Eu acho que eu não queria um trabalho de fábrica. Para mim, trabalhei em fábrica, como acho que a maioria das pessoas aqui, né, já trabalharam, mas eu queria algo assim que agregasse a minha vida. Eu não queria. Eu venho de uma família assim que meus pais estudaram bastante e eles queriam que nós tivéssemos estudado também. Então, daí eu resolvi entrar na área da beleza, assim, da estética, que logo que eu entrei não tinha muitos centros de estética. Na verdade, eu entrei numa clínica japonesa e eu fui estudando aos poucos, e eu acho que na época tinha, isso há 20 anos atrás, tinha uma estética aqui na região de Hamamatsu. E foi assim, foi começando numa brincadeira, porque, beleza, quem não gosta de se cuidar ou de estar sendo cuidada também, se arrumar, igual a gente vai falar sobre o desfile também, não é só algo relacionado à beleza, é o cuidado que elas estão tendo, é aquele momento único delas, de maquiagem, de cabelo, de produção, de fotografia. Então, assim, às vezes é o sonho de muitas meninas que estão participando dos concursos também. Então, eu, muito jovem, também queria entrar na área da beleza, mas eu nunca gostei, assim, de receber, eu sempre gostei de fazer.
Então foi algo assim que foi crescendo e não sei, foi acontecendo. E eu fui cada vez me profissionalizando mais. Hoje, depois de fazer tantos cursos livres aqui, eu tenho a graduação em tecnólogo em gestão hospitalar e já estou com MBA em estética. Então, é algo assim que a gente acaba que não vai parando, né? A gente sempre quer mais, mais e mais. E coisa bom, estudar é bom. Estudar é bom. A Paula é de casa, ela vai ficar por último. Priscila, conta pra mim, como é que você chegou no ramo da estética? Bom, cheguei no Japão com 19 anos, trabalhei em fábrica, só que eu nunca fui uma pessoa que queria continuar em fábrica, então eu sempre achei que eu deveria empreender em alguma coisa, inclusive fiz faculdade de administração, sou bacharel, achei que ia trabalhar nessa área, né? E depois de tentar algumas coisas, veio para mim uma possibilidade de fazer sobrancelhas. Eu sei que é uma coisa simples, mas fica maior depois contando a história. E eu não achei que isso ia dar em nada, né? Até que com 29 anos eu tive câncer, né, no estágio 3. E ali eu quase morri. A partir desse momento, depois de muitos tratamentos, depois da cura, meio que eu me joguei de cabeça, né, a estética, né, a questão das sobrancelhas, do cuidado, da autoestima da mulher, e eu me foquei basicamente 100% do meu tempo nisso, né, mas depois de uma grande dor, no caso, que foi a cirurgia de mastectomia, de quimioterapia, de um monte de coisa. Então, acho que eu achei uma fuga, né, daqueles tratamentos que eu estava fazendo, investi todo o meu tempo, dinheiro, vários cursos, como a Laura falou, a gente nunca para de estudar, né, a gente já provavelmente gastou milhões já, né, em especializações até hoje, e não vai parar de gastar com certeza, e eu me descobri numa área em que eu amei, né, em que eu tive a oportunidade de ajudar outras mulheres de fato, né? E quando a gente trabalha com beleza, a gente vê que vai muito além do procedimento que a gente faz. A gente tem um cuidado, a gente conhece as pessoas, praticamente um divã, né? Quando elas sentam na nossa maca, deitam na nossa maca. Então a gente trabalha muito o psicológico das meninas. Hoje em dia eu dou cursos também, então a gente tenta levar as meninas para uma outra realidade, que você não precisa somente estar em fábrica aqui no Japão, que é possível, né? Você estudar outras coisas, ter uma nova vida, mas desde que você tenha um direcionamento. Então, hoje eu estou aqui para isso, para direcionar as mulheres, e faço muita questão de estar envolvida sempre em projetos com mulheres. Basicamente é isso. Maravilha. Agora chegou a vez da Paula Kondo. Diga, como é que você caiu no ramo da estética? Gente, eu cheguei no Japão, tinha 16 anos quando eu cheguei no Japão. Tinha meu filho já, o Alex, e nós três, né? E assim, mas eu falo que o Alex foi o meu grande incentivador, porque quando já vai fazer uns 15 anos, mais ou menos, que ele iniciou na fotografia, e ele falou, vamos junto comigo, né? Eu tô começando agora, vamos começar junto comigo. E aí foi quando eu entrei nessa área eu entrei primeiro na parte de estética, mas depois eu vi que assim, o que fazia brilhar meu olho era a parte da maquiagem mesmo ali, né? Então, assim, e a partir daí você vai descobrindo um outro mundo, né? E principalmente vendo, assim, a dificuldade das mulheres. Então, hoje em dia, eu falo assim que a minha missão é levar a maquiagem ao alcance das mulheres de uma maneira simples, fácil e descomplicada. Então, assim, aí quando a gente se encontra, parece que a gente fala, não, é isso que eu tenho que fazer. Então, nessa caminhada, já vou fazer, acho que esse ano vai completar 15 anos, ainda bem que ele me puxou, e eu vi que foi algo assim, parece que a gente se descobre, né? Acho que deve ter acontecido com a Laura e com a Pri, assim, não é algo que você sabia, mas que quando você entra ali, você fala, não, aqui é o meu lugar, né? E assim, na parte de aparência também. O nosso trabalho, assim, não é que a gente não muda as pessoas, assim, mas é você valorizar o que a pessoa tem. Tem gente tão linda, né? A Pri, a Laura, e não se vê bonita. É linda. Linda, não tem que falar, esteticamente linda, né? Porque até tem uma diferença, assim, de bonita e bela. Então, às vezes a pessoa pode se sentir bonita esteticamente, mas não bela, que seria essa beleza de dentro, dela se conhecer, dela se valorizar.
Então, acho que quando a gente trabalha nessa área, a gente está sempre buscando, batendo nessa tecla, sempre mostrando isso, trazendo essa beleza de dentro. Uhum. Eu acredito que seja isso, tanto na maquiagem, na estética, na sobrancelha. Gente, sou cliente da Pri, né? Então, assim, é muito bacana, assim. E a gente se conheceu, acho que foi assim, né, Pri? Foi de ser cliente, enfim. Esse universo é muito bacana, assim. É bem gratificante, assim. Agora vamos lá. Vamos fazer uma pergunta filosófica aqui. Vamos colocar vocês na saia justa aqui. A gente, como eu coloquei aqui a primeira palavra para a gente conversar aqui, para a gente construir esse pensamento, a gente já conversou aqui, né, com como que vocês chegaram na estética. Eu achei interessante a questão da Priscila, a questão da luta com câncer, ela me toca bastante. Meu pai faleceu quando eu tinha menos de 10 anos, depois de trocentos tempos lutando com câncer, e eu sei o perrengue que é isso. Então, quando eu vejo alguém que fala, não, eu lutei e venci, eu fico surpreso, né? Porque na minha experiência foi uma experiência de perda, né? E é legal falar, não, eu lutei e venci, tô bem. Essa experiência. É legal ouvir quem consegue viver isso e passar por isso, e depois se cuidar e continuar bem, isso é bem legal. E ainda ajudar outras mulheres também, que isso que é o mais importante. Não, Além dela ter superado, ela ajuda outras mulheres. Que é uma experiência maluca, assim. Eu tive contato, a gente fugiu do tema aqui, né? Mas a gente já volta. Eu tive contato um tempo atrás com uma pessoa que teve uma experiência bem difícil, assim, um tipo de câncer que foi muito difícil de cuidar e tal. E a pessoa, assim, hoje ela tem uma alegria pela vida, pela relação com o filho, com o marido, com experimentar lugares, com viagem. É interessante, né? Porque muda a perspectiva. Não, eu quase fui. Como eu fiquei, quero aproveitar agora, né? Quase fui como eu fiquei, eu quero aproveitar. Mas vamos lá. Pergunta filosófica. Para vocês, o que é beleza? Valendo 3 pontos, brincadeira. Laura Taqueira, diga, Laura. Olha, você sabe que as pessoas TDAH é aquela assim, sem saber a resposta, você já bateu no botão, né? Depois você pensa, né? Você bate primeiro, né? Pensa depois. Eu ainda não sei, mas a mão já foi primeiro, né? Diga lá, pra você, o que é beleza? Beleza, sim. Na minha visão, eu falo que, assim, não existe mulher feia. Não vou falar de mulher porque o nosso público maior é mulher. Apesar de que hoje em dia os homens também vêm se cuidar bastante, tá? Na maquiagem, eu acho que nem tanto, mas sobrancelha também sai bastante, né, Pri? A micro é coisa assim que homem faz bastante. Então, mas eu, assim, relacionado à mulher, né? Uhum. A beleza, eu acho que ela se sentir bem do jeito que ela tá. Cada uma tem uma beleza diferente. Nós falamos antes dos bastidores sobre a magra, a alta, a baixinha, a negra, a ruiva, enfim, né? E todas têm uma beleza, assim. Elas se cuidarem, elas se sentirem bem do jeito que estão. Nós falamos sobre sobrancelhas, né? Às vezes uma sobrancelha, elas já saem de lá, nossa, eu tô outra pessoa. Um cabelo, uma maquiagem, ela assim, a gente realçar a beleza delas é algo assim que melhora muito a autoestima. Então, acho que beleza, todas as mulheres são muito, muito bonitas, assim, independente da etnia de cada uma, assim. Para mim, beleza, ela tá se cuidando, ela tá bem consigo mesma. Muito bem. E aí, Priscila, para você, o que é beleza? Carlinhos, para mim, beleza vai muito além da aparência. Muito além. Vocês já ouviram falar daquela pessoa que você olha para ela assim, ela nem é tão bonita, mas ela tem um charme, todo, né? Todo gostoso de se olhar. Para mim é muito mais que aparência, né? O problema é que hoje em dia, para ter uma mudança interna, às vezes precisa de uma mudança externa, e é aí que a gente entra. A gente quer que essa mulher se veja como ela realmente é, né? Ter a melhor versão dela. Quando a gente faz uma sobrancelha, é para quê? Para alinhar, não para mudar, é para deixar mais bonito, né? O que já é. Então, às vezes, a gente trabalha com isso. A gente sabe que a beleza não é só estética, não é só por fora, também é por dentro. Mas a gente dá uma ajudinha, um empurrãozinho nela por fora para ela voltar aquilo por dentro. Basicamente. Eu tinha pensado um pouco nisso quando eu estava pensando essa pauta lá no trabalho. Eu tenho uma expressão que fala que o ser humano ele é integrado, né?
Uhum. né? Então é um ser biopsicossocial e espiritual, né? Ele tem as relações sociais, tem a questão biológica, tem a questão psicológica e a espiritualidade. E é muito interessante, né? Às vezes quando a pessoa tá mal por dentro, ela deixa expressar isso por fora, né? O semblante muda, a disposição do autocuidado muda, às vezes não quer pentear um cabelo, às vezes não quer se preocupar, fala, não tô afim, né? E ao mesmo tempo, às vezes você tá meio down, e eu já ouvi relatos de pessoas que, né, mulheres e homens também, falar, quando eu não tô muito bem, eu vou lá, escolho uma roupa legal, pego aquele perfume que eu gosto, tomo um banho, passo meu gelzinho no cabelo, né, pra quem tem cabelo, no meu caso, né, e a pessoa, ela acaba mexendo um pouquinho no externo, e tem um efeito positivo, acaba ficando um pouquinho mais legal, aí sai pra tomar um café com um amigo, ou sai pra beber, ou vai pra balada, enfim, não sei, e acaba ficando bem. É interessante, né, essa questão do Uma por vez dentro e por fora, né? aqui no estúdio, gente, eu passei por uma gafe que vocês não vão imaginar. Aconteceu exatamente isso. Foi uma cliente lá, e ela estava toda depressiva. Sabe? Ela estava com camiseta, só não era de deputado, porque a gente não está no Brasil. Com coque no cabelo, toda assim, maltrapilha. Muito triste mesmo, passando por dificuldade na família. E ela foi para fazer sobrancelha. Ok, fiz a sobrancelha, ficou bonita, linda e maravilhosa. E no meu atendimento, elas voltam depois de 30 dias, né? Pra gente fazer um retoque e finalizar. Essa mulher chega de volta no horário que a gente tinha marcado. E eu olhei pra cara dela e falei assim: olá, muito prazer, tudo bem? Por quê? Eu não reconheci a mulher. Ela voltou com salto alto, pintado o cabelo, com as unhas, maquiada, outra pessoa. E eu perguntei para ela o que aconteceu, depois de entender um mal entendido ali, que já conhecia, né? Ela falou assim: Pri, depois que eu fiz a sobrancelha, começou a me dar uma coisa tão gostosa, eu quis me cuidar. E ela começou aos pouquinhos, cada dia ela fazia uma coisa diferente. Olha só, como a gente conseguiu mudar o interior dela, mudando o exterior primeiro. Então é isso, é assim que a gente trabalha. A autoestima, ela às vezes precisa de um empurrãozinho mesmo da beleza, e a gente está aqui para isso. Legal, legal. Muito bem, palminhas para as equipes de estética esparramada nesse mundão, porque a gente tem os maquiadores e as maquiadoras também, né? E tem... não, é melhor, eu queria falar o contrário, né? A gente tem as maquiadoras e tem os maquiadores, os cabeleireiros que fazem um trabalho fenomenal também, né? Tem maquiadores aí que é impressionante, como é que tem habilidade com aquele dedinho, com aquele monte de pozinho pra passar no rosto. Mas diga aí, Paula, mulher dos pozinhos, batons e, enfim, as coisinhas todas, beleza, o que é beleza pra você? Olha, na verdade, complementando o que elas falaram, né, a Pri e a Laura, é essa conexão. Acho que acredito que é esse equilíbrio, é buscar essa conexão, mas com você mesmo. Não tem, porque quando você busca referência no outro, aí por mais que você fique lindo esteticamente, não tem aquela conexão. Então, acho que quando a gente fala assim de beleza, do belo, seria essa conexão com você mesmo ali, de você, desse equilíbrio, de você se ver de uma maneira diferente, né? Isso salta pelos olhos, salta pela pele, salta, enfim, né? Então, essa conexão mesmo. E assim, e claro, né, que como a Pri falou, que a gente também tem que buscar, às vezes a gente faz uma maquiagem com essa intenção mesmo. Eu tenho que mostrar para ela a mulher que está aí dentro, que às vezes ela não sabe. É como se fosse assim. Eu me sinto às vezes assim, que eu vejo as mulheres que não enxergam o potencial que elas têm. Que nem elas têm um carro turbo, né? E anda de bicicleta ali, sabe? Coisa assim. E não se vê, assim, por vários motivos, né? Assim, enfim. E aí você mostrar, falar, olha, você é assim. Eu até falo, eu comento com o Alex, né? Eu brinco assim, eu falo, nossa, amor, tem pessoas que eu atendo assim, que fica tão linda, que se fosse eu, ia falar assim, Paula, pelo amor de Deus, você me ensina a fazer esse negócio aí. Ah, não, eu quero ficar assim. Porque eu não ia querer ficar assim só um dia, eu ia querer aprender, ficar sempre. E aí ele fala, mas você é doida. Aí eu falo, não sou doida. Ele fala, palavra de apoio. É isso. Não, mas nem todo mundo é igual você, doida. Eu falei, não, mas você não entende, assim. Imagine você se ver, você nunca se viu daquela maneira, você ficou maravilhosa. Não, como que faz isso? Né, assim,
sabe? Então, assim, até ele brinca comigo, eu falo, não, mas eu acho que eu quero aprender, como que faz isso, né? Uhum. E é muito bacana isso. E no nosso trabalho também, eu falo de aprender, porque é bacana você entender para você também dar continuidade, não só naquele momento, tanto na estética, quanto na sobrancelha, quanto, enfim, nos procedimentos, de você aprender o caminho ali para se cuidar. Acho que isso que é o interessante, né, de tudo isso. Bom, legal, isso é interessante, essa questão do autocuidado, do por fora e por dentro. E é diversidade. Essa palavrinha, ela me chama a atenção, porque quando a gente pensa em Brasil, né, a gente tem dificuldade, inclusive, de dizer para um japonês o que é ser brasileiro, né? O japonês, ele tá muito acostumado com a brasileira Nikkei, né, que tem, de certa maneira, no geral, são mulheres brancas com olhinhos puxados quase igual ao japonês, às vezes é um pouco mais loira, um castanho mais claro, muda um pouquinho dependendo da mistura da família, mas no geral, né, são garotas que lembram muito o traço de uma pessoa, e rapazes, né, de um asiático. Mas, quando você vai, às vezes, vem brasileiro de leva para uma empresa, aí vem o rapaz negro, a moça morena, aí vem a menina ruiva, aí vem o rapaz loiro, aí vem aquele com cara de completamente japonês, outro com cara de alemão. Aí a pessoa já chegaram a perguntar pra mim, como que é brasileiro? Põe tudo, mistura no saco. Ser brasileiro é isso. Um bom brasileiro puro não tem pedigree. A verdade é essa. A gente é feito da mistura, né? Se você for pegar um nativo, você vai pegar alguém lá das tribos indígenas em Manaus, que vivem lá no meio do Amazonas, que talvez tenha uma descendência mais direta dos povos originários. Mas de resto, a gente é misturado. E aí fica a minha pergunta, que aí vocês começaram a explicar um pouquinho sobre isso. Em concursos de beleza, como é que a gente lida com isso, com essa diversidade da beleza brasileira? Porque tem os homens e mulheres com traços indígenas, homens e mulheres com traços asiáticos, homens e mulheres com traços africanos, homens e mulheres com traços europeus. Como é que a gente lida com essa diversidade em um ambiente, por exemplo, como o concurso Garota Brazilian Day? Como é que isso é observado ali? Vão ter pessoas diferentes. Como é que funciona? Porque pra mim dá uma bugada na minha cabeça, né? Você pensar num concurso com... Sei lá, se todo mundo for igualzinho, é mais fácil você, o da direita ou da esquerda, mas como é todo mundo tão diferente, né? Como é que funciona esse universo dos desfiles, do Garota Brazilian Day, quando a gente tá olhando essa diversidade brasileira? Olha, eu vou falar quando eu penso em montar o concurso, e acho que a Laura e a Priscila, elas já tiveram experiências como jurada, que aí elas também têm um outro ponto de vista. Porque eu, como organizadora, eu não faço a parte do júri, né? Então é diferente, assim, né? Então, assim, quando já faz muitos anos, assim, que tem um concurso Garota Brasileira desde Tóquio, depois veio para Nagoya e recentemente veio para Hamamatsu. E o que é esse concurso? Assim, é um concurso que seria para escolher, né, uma mulher que representasse, né, a beleza brasileira, né, assim, da mulher brasileira, o carisma, a desenvoltura, né, não sem ter critérios, por exemplo, a pessoa precisa ser de tal altura, de tal idade, de tal peso, de tal... Então, não entra nada na ficha de inscrição sobre isso, né? Por quê? Porque, assim, mais... Eu acredito que seja mais, assim... As pessoas se inscrevem... A maioria que se inscrevem, elas têm um sonho de estar no palco, de representar o país delas. Então, começa por aí. Então, elas têm um sonho de representar o país delas. Esse concurso, como já virou tradição, então, todos os anos tem um concurso de beleza, que já faz parte, né? Para mostrar essa diversidade. E eu acredito também, assim, que através do concurso, a gente consegue outras coisas. Então, seria, assim, na parte de
de se integrar mais aqui no Japão, com os japoneses, de mostrar um outro lado, essa parte de amizade, de respeito. Então, e não tem nada a ver, assim, elas desfilam de camiseta e de shorts, né? Então, a gente não tem aquele apelo sensual que as mulheres têm que ser super sexy, ou tem que ser super assim, enfim. Então, eu acho muito bacana quando para mim, assim, né? Quando eu tô vendo lá, eu não sei para elas como juradas, mas assim, eu acho o máximo quando fica tudo muito diferente, sabe? Eu acho o máximo, porque aí eu falo, não, aqui é o Brasil, aqui tá mostrando do jeito que é. Né? Então você vê uma com cabelo liso, uma cabelo enrolado, uma mais baixinha, uma mais cheinha, uma mais assim. E o que eu procuro assim fazer? Eu imagino assim que todo mundo que subir naquele palco lá, ela tem que se sentir especial. Né? É Legal, claro que isso é legal. é um concurso. Você tem que ir lá porque você quer ganhar? Você tem que ir para ganhar, porque todo mundo que entra no concurso, qualquer coisa que você vai fazer, é para ganhar, gente. Porém, eu acho que mais do que isso é você viver aquela experiência. Você subir no palco, você ter aquele momento, você representar o teu país, você ter aquela oportunidade. Então, eu fico pensando em todos os detalhes. Desde quando eu tenho a primeira conversa com elas, de como que vai ser, se elas já passaram por aquela experiência, que a gente vai fazer um ensaio no palco, que esse ano, por exemplo, a gente está comemorando 115 anos da imigração japonesa para o Brasil. Então, o evento inteiro é baseado nessa comemoração de 115 anos. Então, é algo muito importante, é a nossa história. Então, você está ali naquele palco, você faz parte dessa história, você está representando, que nem minha avó, ela fez esse caminho e eu fiz o caminho de volta para cá. Então, assim, é muita história, trazer isso realmente, essa cultura através da beleza. Então, eu prezo muito isso. Como fazer para que o dia dessas meninas, dessas garotas, sejam realmente especial, né? E sem rótulos, assim. Aí eu vou pedir para a Priscila e para a Laura falarem, assim, quais são os critérios que elas votam lá, né? Para elas também entenderem, né? Que a gente não segue um padrão, que tem vários quesitos até chegar ali. Então, assim, aí elas vão falar que aí vocês vão conseguir entender também como que funciona. Não discutam, uma de cada vez. Pode? Vai lá, Pri. Tá bom, gente. Bom, vou começar por mim, gente, porque eu também sou uma mistura, né? Eu tenho lá da minha mãe, que é japonês, lá do meu pai, que é italiano, minha avó, ela é austríaca, então em mim é toda uma mistura. Tá fácil. É super fácil. Às vezes a gente olha para o espelho e fala, eu me identifico com qual povo, né? Não sabemos, mas aí que tá, né, a beleza de ser latino, né? Porque eu não tô falando só do Brasil, acho que na América Latina a gente tem essa no geral, é assim, né? diversidade de pessoas de vários países, misturas, e que acaba ficando lindo, tá? Eu acho muita gente linda, maravilhosa, principalmente aqui no Japão. A parte eu acho que dos povos que são muito puros, né? Eu acho que seria até mais difícil, eu acho, para a gente avaliar, né? E como a gente tem essa diversidade, a gente acaba tendo muita visão, uma visão mais aberta disso tudo, né? Aqui no Japão, eu já participei de muitos concursos como jurada, né? Como a Paulinha falou, acho que a Laura também já deve ter participado, e a gente vai refinando o nosso olhar quanto a isso, né? Se você não tem experiência para entrar num concurso de beleza e achar que é só beleza, tá errado. Que a gente não vai avaliar somente a beleza, mesmo porque a beleza, ela pode ser uma para mim, pode ser outra para a Laura, pode ser outra para a Paulinha, então por isso que tem vários jurados também, para depois a gente, né, pontuar as coisas, porque se fosse todo mundo ter o mesmo gosto, isso ia ser complicado também. É muito importante a gente, claro, olhar a beleza, sim, claro que é, só que às vezes a pessoa, ela é bonita, por quê? Porque ela tem uma expressão, sabe, de uma pessoa mais Yasashi, que ela tem aquele sorriso gostoso, né, que ela sabe fazer maquiagem, a make que a Paula faz, por exemplo, é muito legal você aprender a fazer certo uma make, porque você pode acentuar a beleza, como acentuar coisas negativas.
Então, a pessoa que sabe se maquiar, né, tem lá o grupo de jurados que estão para avaliar isso também, claro, e também a desenvoltura, né, como que ela anda, né, como que ela desfila, porque ninguém nasce sabendo. As meninas aqui, provavelmente a maioria, não são profissionais, não são de passarela, né, elas estão aqui com sonho, que nem a Paulinha falou, mas tem aquele negócio do treino, tem aquela questão também da pessoa, sabe quando a pessoa nasce para isso? Ela tá ali pro palco, ela brilha quando ela vai pro palco, os olhos dela brilham. Então a gente quer procurar essas pessoas. Não importa tanto a beleza, mas o olho dela tem que brilhar, ela tem que ter aquela vontade de estar ali, de participar, porque na verdade o concurso de beleza no Brazilian Day é como se fosse aquele pontinho de luz, sabe aquele pontinho de beleza, onde junta muitas mulheres, todo mundo está afim de ver, né? E a gente como jurado fica muito honrado de poder estar ali. E claro que o nosso critério sempre vai ser assim, por olhar num contexto geral, né, a desenvoltura e a simpatia junto com a beleza. Então, assim, eu acho que é muito legal ter essa diversidade, fica até mais legal de, né, poder pontuar como jurada também. O que você acha, Laura? Eu concordo com você, Pri, também. Eu vejo, assim, que cada vez mais, assim, tá mesclando mais, muitas mestiças, né? Agora, a geração de agora, então, tem essa miscigenação que já vem do nosso Brasil, né? São poucas as meninas, como o Carlinho diz, pura, né? Nisei, com cara mais de Nisei, assim, é a minoria, né? Então é uma mistura, assim, que deixa as meninas cada vez mais bonitas, né? Então, não conta só a beleza mesmo, porque se a gente verificar só por beleza, pontuar só por beleza, elas vão estar lindas no dia, todas maquiadas, cabelo. Então, eu acho que um ponto muito importante, sim, é o desempenho delas, desde a hora que elas entram. Elas têm que se sentir mais à vontade. No ano passado eu tive a experiência assim, eu já fui júri de muitos anos, desde a época que tinha o Miss Tokai, eu não sei se vocês lembram, aqui faz muitos anos atrás. Então, eu participei, fui júri em muitos eventos também. E eu percebi, assim, que no último Brazilian Day, algumas meninas ficaram muito nervosas, e eram meninas lindíssimas, né? E eu acho que aquele nervosismo apaga um pouquinho elas. Então, eu acho que elas têm que entrar como se elas fossem únicas mesmo, como a Paulinha disse, pegar aquele momento delas para elas brilharem, para elas se desempenharem bem no palco, para elas ficarem mais tranquilas, tá? Para elas sentirem mais seguras. É para isso que tem um treinamento, tem tudo aquilo antes, né? Para elas ficarem mais seguras e se sentirem mais tranquilas. Isso eu acho que conta bastante na hora de um desfile. Porque lindas, acho que a maioria delas, do ano passado, as meninas eram lindíssimas, né? Só ficar um pouquinho mais tranquila. Boa dica da Laura. Agora você entendeu, Carlinhos, por que lá no meu backstage é daquele jeito lá? É musiquinha, dancinha, e o clima lá é daquele jeito? É quebra-gelo, porque... quebra-gelo para deixar a galera tranquila. Isso, não, gente, é porque eu acredito que a energia, ela já começou de lá. A gente só traz, sabe? Assim, tem que trabalhar ali em harmonia, elas têm que se sentir bem. Outra coisa que eu prezo muito é assim, onde que a gente vai maquiar? Vai ter água para as meninas? Vai ter refeição, né? Porque elas têm que se sentir bem, e nesse caso acolhidas ali. Tem que ter água, tem que ter comida, tem que ter um clima legal. Essa questão que você está falando, né? Porque é realmente um ponto que me ocorreu agora você falando, porque senão a menina lá, ou o rapaz que estiver desfilando, né? Maiormente que fala, né? São meninas, mas senão vai registrar nos afetos dela que autocuidado, beleza, estar bonito ou bonita é algo que tá ligado à dor, né? A ficar com fome, a passar calor, a estar num lugar desconfortável. Entendeu? É interessante esse cuidado que você tá falando. Parece uma coisa boba que eu que tô fora da organização, que não conheço os bastidores do desfile, provavelmente se eu tivesse... organiza estranho aí, não ia pensar nisso. Mas realmente é um cuidado, né? Porque imagina, né? A pessoa tá lá naquela experiência de se sentir bonito ou bonita, de mostrar, né? Você faz a maquiagem, você treina o desfile, você escolhe a tua roupa, você vai lá, ensaia e vai mostrar, né? Não deixa de ser uma apresentação artística também, aquela arte
de estar bela num palco, ou belo num palco. E você pode associar tudo isso com dor, né? Com passar fome, porque agora você não pode comer porque você já maquiou, agora você tem que ficar com sede porque aqui não tem, não vai ter como buscar. Realmente parece um cuidado besta, Nossa, mas acho que isso é profundo, né? sim, muito, né? E de você se sentir bem. Então, e outra, o que eu sinto também, gente, essa daí é a Karen, ó, minha aluna. Karen, eu convidei para você vir aqui. Gente, ela é minha aluna da primeira turma, me acompanha há mais de 10 anos nos eventos. Até convidei ela para vir aqui junto com a gente. Que você ter esse cuidado é tão bacana. O que eu prezo, o que eu consigo criar ali naquele backstage, que a gente não sente nem aquela rivalidade. Sabe quando elas fazem amizade entre elas? Quando você vê, tá todo mundo cantando a mesma música, fazendo umas dancinhas e tá não sei o quê, e hora de subir, boa sorte para você, não sei o quê. Então, eu também, eu observo, eu sou muito assim, de sentir as coisas, sentir a energia e tal. Eu tô correndo para lá e para cá, mas eu tô de olho, né? Como que é o tratamento, como que é o clima, o que elas conversam, não sei o quê. Então, eu presto bastante atenção nisso, apesar de parecer bem doida, assim, né? Tô não achando, né? Porque às vezes a gente é muito ligadona e passa uma impressão que a gente não presta atenção. Tá alienado, né? Tá fora do... Tá outra Parece que tá meio voada, mas tá nada. A Laura, pouco que a gente conviveu, também já vi que ela é assim também. A gente se viu no evento doida, lá, não sei o que. Mas, sabe, mas assim, a gente tem um lado que fala que é o hiperfoco. Uhum. E quando a gente está focado em uma coisa, eu não falei da Pri, porque eu não tenho certeza que a Pri ela é mais, né, mais calma, parece. Mas assim, a gente tem um hiperfoco que a gente fica ali, sabe? Ligadona, assim. Parece que não, a gente fica bem ligadona, assim. E é bacana, assim. E eu do começo até o final, assim, eu fico 100% ali. É muito bacana. É uma energia, assim, que não tem nem como explicar, assim, sabe? Acho que quando a gente faz algum trabalho desse a gente fica ligadona em tudo. E assim, quando a gente faz um trabalho assim, a gente também tem que gostar dessa energia, né? Dessa doidura, dessa, sabe? Mas uma coisa que a Laura falou, na hora que ela entrou, ela falou assim, nossa, Paula, você é bem ligadona, mas você não parece que você não é estressada. Ela falou pra mim. E ela correndo, procurando o fone, andando meio atrasada, assim. E eu sou assim mesmo. Eu tô lá fazendo a maquiagem, tô lá com o pessoal. Pode desmoronar uma parede ali do meu lado, eu vou continuar fazendo, porque tal hora elas têm que estar lá no palco. Depois eu vou ver por que a parede... Alguém se machucou? Não. Então vamos continuar. Vai continuar. Então assim, eu não mudo nem meu tom de voz, nem meu nada. Assim, então assim, e evento é como se fosse assim. Vamos pro evento. Então você já sabe. Você tem que estar preparado para tudo, porque não acontece daquela maneira. Por mais que você faça tudo, sempre vai acontecer alguma coisa um perrengue. Então, eu já vou pensando nisso. Se acontecer alguma coisa, a gente vai desse lado, a gente desvia para chegar lá e tá tudo ok, né? Então, é bem bacana isso. Mas é isso, gente. E a Pri, eu não falei da Pri. Pri, como que você é? A Pri é mais... A Pri parece mais calma. Sim, gente, eu sou um pouco mais calma, eu sou muito observadora e sou muito, às vezes até mais séria também. Hã? Ansiosa? Acho que não, para trabalho de repente não acredito que eu seja ansiosa, mas eu sou brava. As pessoas não sabem, mas eu sou tem que fazer tudo certo. A Pri não é de escorpião não, né? Nem Áries. Eu sou peixe. Tranquila. E uma coisa que eu estava observando a Paulinha falar, que eu acho que é muito, muito interessante a gente talvez conversar sobre isso, que é sobre inteligência emocional, né? Até mesmo a Laura falou sobre as meninas ficarem nervosas no palco. Tudo isso é inteligência emocional, gente, né? Você vê
uma parede cair e continuar trabalhando inteligência emocional. As meninas têm que trabalhar isso nelas, porque a vida, ela nem sempre é feita só de coisas boas, ou tudo vai dar certo o tempo todo. Eu ouvi sobre uma pesquisa que fizeram que o maior medo não é de morrer, Ah, não? é de ficar exposto na frente dos outros. Fizeram uma pesquisa, aí teria que saber quando, quem, mas assim, fizeram uma pesquisa e perguntaram quais eram os maiores medos das pessoas. O que estava em primeiro, que todo mundo achou que ia ser a morte. Não era, é o medo de estar na frente do público. Então, além da questão da inteligência artificial, ótimo, né? Da inteligência emocional, tem essa questão desse medo generalizado de estar diante do outro, né? O medo do julgamento, ainda mais no caso no concurso de beleza, né? De que tem toda uma pressão da sociedade em questão estética, em questão de medidas, né? Realmente não é... É uma tarefa... São corajosos e corajosas, né? Quando você sobe no palco, né? Num concurso desse, seja de dança, ou mesmo desse, como o concurso Garota Brazilian Day, é um desafio interessante também. Perdão, Priscila, pode seguir. Não, faz muito sentido esse ponto que você colocou. É muito realmente difícil você ir no palco, falar com as pessoas, ou mesmo desfilar, né? Tem uma palavrinha que se chama dessensibilização, né? O que é o dessensibilização? É você fazer várias vezes a mesma coisa até você não ter tanta sensibilidade àquilo. Eu já fiz algumas palestras. Na primeira palestra, gente, eu nem conseguia falar direito. E daí me falaram sobre isso, dessensibilizar. E foi quando eu fiz a segunda, a terceira, a quarta. Na quinta vai ficando fácil, na sexta vai ficando fácil. Desfilar é a mesma coisa, né? A primeira é claro que elas vão ficar nervosas, né? É claro que vai, mas faz a segunda, faz a terceira, de repente fala na internet, desfila, faz, né, desfiles que não sejam assim tão grandes, né, como o Brazilian Day, participa de outros eventos também, e você vai dessensibilizando, né? É inteligência emocional mesmo, não tem jeito, gente. O que vocês acham sobre isso? Eu concordo, eu acho que tem que ser assim mesmo. A primeira vez eu acho que é aquelas que a gente sobe suando frio, né? E depois a gente vai acostumando. Eu acho que em tudo, em todas as áreas, né? Ou ministrar um curso, ou desfilar, ou falar em público, ou até mesmo que esse bate-papo nosso, que eu acho que a primeira vez a gente sempre fica mais tenso, hoje já está mais tranquilo. Eu vou fazer uma pergunta que ela não é aleatória, mas ela vai ter que começar por um paralelo. Eu vou falar do meu lugar de fala. Olha que bonito isso. Como eu sou produtor de conteúdo, né, de podcast, e eu tenho, sei lá, meu perfil no Face, meu perfil no Instagram. Então, é comum, dentro desse universo, você olhar para o seu perfil, o tamanho do seu perfil, o alcance do seu perfil. Para quem tem já patrocínio dentro do podcast, qual o tamanho desse patrocinador, quanto a pessoa ganha de grana, quantos plays a pessoa tem. Então rola essa parada da comparação, que antigamente ela acontecia uma vez por dia no jornal, uma vez por semana na revista, e hoje é a cada 3 minutos quando você abre o Instagram e o TikTok. Como é que vocês sentem essa questão da comparação que tem o online agravando isso, né? Isso que tá na minha cabeça, né? Quando a gente fala da estética, né? A gente falou o que é beleza, que tem a ver com se cuidar, com estar bem por dentro e por fora, e você refletir o tá bem por fora porque você tá bem por dentro. Às vezes é você começar a mexer por fora para isso afetar positivamente o por dentro, mas ainda tem a comparação, né? Você vai... Sempre dizem, né, que ninguém tem Instagram de desgraça. Alguém tem Instagram de desgraça? Né? Sabe que você não conhece o Instagram da desgraça? Não. Instagram da desgraça, você vai, tipo, o prato que comeu ruim, a foto do dia que você acordou azeda, a foto do dia que você brigou com o marido, a foto do dia que quebrou o salto na rua. Ninguém tem Instagram da desgraça. É um recorte do lado belo da vida. Aquela carne tava horrível, mas a foto pro Insta ficou beleza. Aquele doce tava uma droga, mas a foto no Insta ficou, né? Aquele passeio foi um estresse do caramba, que eu tava com gente que eu não gostei de ter ido passear, mas a foto no Insta ficou, né? Então, assim, você olha pra internet, eu vou dizer uma expressão que eu ouvi, assim, é engraçado que na internet você faz um recorte, então, de certa maneira, aquela pessoa que tá na internet, ela não existe, porque ela não é toda você, é um pedaço, mas todo mundo acredita que aquilo é você todo. E a gente acredita que aquilo que a pessoa mostra também é o todo dela. E aí a gente compara o do outro com o seu e fala, não gostei do meu.
né? A grama do vizinho tá melhor que a minha. Por que eu tô dando essa volta? Quando vocês estão no processo de estética, seja da maquiagem, seja da questão da sobrancelha, dos lábios, ou, né, a Laura que faz lá a questão da sobrancelha, dos cílios e a depilação, enfim, vocês sentem muito esse eco da questão da comparação, que agora é muito mais acelerada por causa das redes sociais? Você acham que a galera que está indo para os salões de estética com vocês, parece que elas estão lidando de boa com isso? Não, eu olho para mim, eu me gosto, eu tô bem comigo, eu sei que eu sou diferente do outro, mas eu tô bem. Ou você sente que tem essa pressão da comparação, que as redes sociais acabam espremendo mais o lado emocional da pessoa, falar, ah, mas eu queria ser bonita, mas mais do que ela. Ou eu tô vindo aqui para dar uma ajeitada na carroceria, mas eu sei que eu nunca vou ser tão bonito quanto fulano ou fulana. Como é que vocês sentem isso? É uma pergunta aleatória, tá? Uma coisa que ficou na minha cabeça, porque eu criei esse paralelo entre a questão, né, dos números, do trabalho, do alcance, dos rendimentos, sei lá, de um produtor de conteúdo, e pensando nessa questão da estética. Não tanto do concurso, mas a questão das pessoas mesmo. Como é que vocês sentem que a galera tem lidado com isso nesse momento rede social que a gente vive? Você diz aos clientes assim, alunas? Alunas, você, Não amigos, nós. família, como é que vocês sentem, né? Porque vocês trabalham no ramo da estética, né? Que é no ramo da imagem, vamos colocar assim, né? A pessoa fica bonita, muitas vezes ela registra num vídeo ou numa foto, isso vai para a internet, assim como muitas outras pessoas estão fazendo. E eu acho que a comparação é meio natural, né? O ser humano a gente se compara o tempo todo. Mas dá para isso acontecer de maneira, eu acho que não saudável e de maneira saudável, né? De maneira que, sei lá, você admira a beleza do outro ou da outra, de maneira que, pô, que legal, ele é bonito, ela é bonita, eu tenho uma beleza diferente. E tudo bem. Ou você olha, ele é bonito e ela é bonita e eu sou muito feio, não quero cuidar mais de mim. Né? Que é a mesma imagem, é o mesmo momento, a mesma foto, e o que traz pro coração da pessoa é uma coisa completamente diferente. Aqui é uma curiosidade aleatória mesmo, né? Eu tô falando assim, dentro desse contexto de produtores de conteúdo, é um sofrimento pra gente, essa pressão de que ainda que não, eu acredito no meu trabalho. Poxa, mas por que que o do amiguinho tem 10 vezes mais seguidores que o meu? Por que que ele tem 3 patrocinadores e o meu canal não tem nenhum? Né? Rola esse papo entre a gente que produz, e isso causa sofrimento pra gente. Que ainda que você queira gostar do seu, rola uma dorzinha pela sua comparação com o do outro. E nessa área da estética, como é que vocês sentem isso? Olha, eu acho que tem algumas vertentes que a gente poderia talvez conversar sobre isso. Uma delas é a profissional, que nós três aqui, né, trabalhamos na área. E uma vez me perguntaram assim, o que você acha das suas concorrentes? Eu respondi, eu não sei, porque eu não sigo nenhuma. Por quê? Eu não gosto de me comparar com outras pessoas. Eu acredito que não existe melhor nem pior, principalmente na minha área, né, que tem agora muitas meninas fazendo. Não existe melhor ou pior. Cada uma tem um estilo, né? Às vezes vão gostar mais do estilo de uma, às vezes vão gostar mais do meu estilo. E muitas vezes ficar observando concorrência, a gente acaba até mesmo se fechando para algumas coisas. Ah, fez tal vídeo, então esse vídeo eu não vou fazer. Fez tal criativo, esse criativo então eu já não posso fazer. Então, por isso, para evitar isso, eu já nem olho. Né? Eu prefiro fazer as coisas na minha cabeça e não seguir a concorrência para não ser afetada por isso. Porque eu acho que eu não tenho que me comparar. E nem as meninas têm que se comparar também, né? A gente pode se inspirar, que é diferente. Né? Isso na parte profissional. Tem outra parte também, que é das mulheres no geral, das nossas clientes, até mesmo das meninas que vão desfilar, né? Tem 2 tipos, né, de julgamento, né, que é o que a gente está... O núcleo do que a gente está falando é sobre se comparar com medo do julgamento, né? Uhum. É você se comparar com outra pessoa, né? E isso nunca vai ser uma coisa boa, né? Sempre você vai se comparar com outra, a outra sempre vai estar melhor. Mesmo porque aquilo que ela está mostrando nas redes sociais, como você disse, é a grama mais verde, não é aquela grama podre que está do lado, não é verdade? Exato. Então, o você se comparar com outra pessoa já é uma problemática que eu acho que causa muito sofrimento hoje em dia nas redes sociais. Então, a gente primeiro tem que parar de se comparar. E o segundo julgamento é das pessoas te compararem, né? Que daí entra já na questão do desfile. Então, as pessoas vão lá, vão te julgar. Só que é aí que tá, né? Até onde você se ama e se aceita do jeito que você é, que não vai ter interferência da opinião dos outros.
Porque a gente não pode deixar que a opinião de outra pessoa interfira na sua vida, certo? Pode ser que você ache uma pessoa linda e maravilhosa, e pode ser que outra não acha. Então, se a gente for levar em consideração a opinião de todo mundo, a nossa vida vai virar um caos. Né? Então, a gente tem que entender isso, que a gente precisa separar as coisas direitinho, a gente precisa não ouvir todo mundo, ouve o que é bom, né? Separa o que é ruim, não se compare, tenta fazer o seu trabalho, tenta ser você mesma. A gente pode se inspirar, sim, claro. Tem muitas profissionais lindas, maravilhosas, que fazem trabalhos incríveis, que a gente olha e nunca pode ter comparação. Porque a gente tem que se comparar com o nosso de antes. Né? Então, para mim, Priscila, como profissional, eu me comparo sempre do ano passado. Eu olho as minhas fotos dos meus trabalhos e falo, caraca, eu podia ter feito melhor esse desafio aqui. E eu sei que eu vou ter essa evolução constante, né? Então, eu prefiro que as pessoas entendam isso. Não se compare com ninguém, seja sempre única, né? Porque você não vai ser comparada com outras pessoas se você sentir que você é única. O seu trabalho é só você que faz, independente se está bom, se está ruim, compara com o que você fez antes, né? Então, o julgamento das pessoas tem o interno, que é a gente se comparar, e o externo. Então, a gente tem que ter inteligência emocional, gente, eu bato sempre nessa tecla com as minhas alunas também, que é o quê? Se conhecer, né? O autoconhecimento, ele cura muitas coisas. Ele cura, né, essa comparação. O que vocês acham? Paulinha, o que você acha disso, meu amor? Eu concordo muito, Pri. E assim, cada vez mais, acho que na pandemia eu acho que isso ficou pior, né? Porque antes as pessoas não ficavam se olhando muito no espelho, principalmente num vídeo, igual a gente está se vendo aqui. Então, isso, esse se olhar muito, faz as pessoas acharem coisas assim que elas nem têm. Achar defeito, achar que não tá bom, achar que, ai, meu rosto é muito assim, ai, eu sou muito não sei o quê, eu podia ser meio assim, meio assado, não sei o quê. E aí entra essa parte da comparação. Então, assim, é um momento que a gente vive, assim, mas é bem delicado mesmo. E, assim, eu fico pensando aqui agora, meu filho já cresceu, assim, então não tenho tanto contato com gente, com jovens, assim, adolescentes, bem novinhos, por uns 10, 11 anos. Isso pode ser muito tóxico para eles, né? Assim, então, assim, isso me assusta. Eu não tenho, assim, uma conexão direta com isso, um conhecimento, uma vivência nesse momento da minha vida, mas isso realmente me assusta, principalmente nos mais jovens. Se isso para adulto já tem um peso, imagine para uma criança, para um mais jovem, né? E é isso, de você se olhar muito e de você achar que não tá bom. Porque antes a gente não se olhava tanto no espelho, né? Não aparecia tanto numa rede social. As pessoas viam a gente por foto, né? Eventualmente viam, uma coisa se encontravam, que é né? um absurdo a gente parar para pensar, mas vocês já ouviram a história do pau de selfie? Do quê? Do pau de selfie, aquele que você abre para tirar foto de selfie. O cara que criou esse negócio, ele não ganhou um centavo. Que era na época um filme. E ele criou isso, apresentou para a empresa. E eu não sei nem se chegou a ser vendido, mas parece que vendeu, acabou dando em nada e engavetaram. Porque o pessoal fala, cara, quem que vai querer ficar tirando foto de si mesmo? Você tá maluco? Isso é um projeto falido. Mal sabiam as pessoas que décadas depois ninguém mais vive sem selfie. Na época era um absurdo. Cara, eu quero tirar foto das coisas, eu quero tirar foto da minha cara. Hoje, todo mundo tirando. Você não vai pra lugar nenhum sem tirar uma selfie. Eu não quero a cena, eu quero eu na cena. Eu não quero meu amigo, eu quero eu com o meu amigo. É prova social isso, viu, Carlinhos? E tem também... teve em uma das aulas que eu estava dando de automaquiagem, que teve uma aluna minha que a primeira coisa que ela falou que ela se apresenta e tal, aí ela falou assim, olha, Paula, eu vim aqui porque eu quero me livrar desses filtros. Tudo que eu vou fazer eu boto filtro, eu já não aguento mais a minha cara com filtro. Eu achei muito bacana, ela muito sincerona, né, naquele jeito, falando aquilo, mas é uma verdade, né? Você também se viciar naquilo de só colocar filtro, essa comparação, Carlinhos, vem muito desses filtros também, viu? Isso é uma coisa séria, porque eu já ouvi relato de
cirurgiões plásticos que estão pegando meninas adolescentes ainda, ou seja, são jovens adultos que estão indo com a imagem do filtro e dizendo, eu quero que você mude a minha cara porque eu quero ficar assim. E tem aquele filtro que aumenta o tamanho do olho, muda a estrutura óssea, né? Tem vários filtros. Vocês entenderam, assim? E a pessoa, ela acostuma tanto com aquele artificial que quando ela se olha no espelho, fala, não gosto disso, eu quero Isso. Mas a aquele. Anitta contou numa entrevista, Isso é gente, sério, ela isso é fez sério. isso, né? Ela pegou um filtro, colocou, levou pro cirurgião e falou, quero nariz assim, ó. E fez, isso é uma realidade mesmo, né? Então, assim, porque a comparação, ela vem da onde? Às vezes não vem nem do outro, vem dela mesmo, de se ver assim no filtro, e igual a inteligência artificial. Nossa, fiquei uau! Mas assim, então assim, e de você achar que aquilo é a realidade. E não, Pri, tem até na nossa época que tinha Malu Mader, que tinha uma sobrancelha super peluda, bem assim, fora do padrão, e considerada uma mulher lindíssima, gente. Verdade. Ícone de beleza naquela novela Top Model que ela fez. Gente, então assim, não tem um padrão. Não existe, né, Pri? Acho que a Pri também deve trabalhar em cima disso. Não existe um padrão, gente. Sim, Né? E assim, é assustador. Acho que a Laura também deve ter bastante, passar por isso também. É assustador quando as pessoas vêm e querem ser algo assim. Né, assim, busca uma referência de fora e aí eu fico imaginando, sempre, né, assim, cai nas aulas, enfim, cai nessa discussão, assim, de, gente, ninguém precisa ser igual, não tem um padrão, todo mundo, né, Pri, quando a Pri vai fazer a sobrancelha, todo mundo faz a sobrancelha igual? Todo mundo vai fazer a mesma? Não, gente, cada um já tem as características que é do nosso pai, né? O nariz é assim, mas é porque a sua família inteira também é assim. Então, qual que é a relevância de você apagar todas as suas origens, né? Então a gente sempre cai nesse pontinho aí que a gente está sempre trabalhando isso da melhor maneira possível, né? De como se adaptar com a realidade que a gente vive hoje, que em alguns momentos eu acho um pouco assustadora, assim, sabe? Assim, nossa, que nem a Pri falou, de pessoas novas fazendo cirurgia plástica. Gente, assim, não tem, assim, né, significado, né? E tem um lado, né, eu conversei com um profissional um tempo atrás, né, não vou lembrar o nome dele, autor de um livro, aí eu chamei ele para conversar sobre essa questão. Ele fez uma pesquisa em escolas, e nessa pesquisa ele identificou questões de saúde mental, identificou questão de automutilação, né, muito comum entre meninas, meninos também, mas é mais comum entre meninas, a questão da tentativa de suicídio, depressão, garotada, 9, 10, 11, 12, se cortando com gilete, se cortando com caneta, já tentado suicídio com 13 anos de idade. E muitas coisas têm conexão com esse mundo também da comparação. Eu esqueci o nome da condição de saúde que a pessoa se enxerga com sobrepeso mesmo tendo peso normal. E ela para de comer ou ela induz o vômito, né? E realmente quando a Paula fala assim, né, isso assusta e dá medo, mas deve assustar mesmo, né? Se não tiver essas conversas, eu acho, né? A Priscila citou aí a questão da inteligência emocional, né? Se a gente lê as regras lá da internet, né? Instagram, Facebook, não é para criança de 9 anos. Não é nem para de 12, né? A gente coloca lá e cria o perfil. O meu filho mais velho tem, o mais novo não tem perfil. Porque tá escrito lá, isso aqui você tem mais 18? Aí você fala, tem. Aí você coloca a sua data de nascimento e dá pra menina de 10 usar o Instagram do jeito que ela quer. Consome, às vezes dependendo da família, né, entende que é um ato de liberdade não consultar o que a menina tá consumindo. Às vezes ela tá consumindo uma blogueira para adulto, né, com conteúdo às vezes sexualizado. E ela se comparando com mulheres adultas, e a menina com 11 anos começa a entrar num processo aí de depressão, de não gostar de si, né, de querer se cuidar, estar bonita mais para atrair o outro às vezes, ou porque tem uma referência
sei lá, de uma mulher mais objetificada, mais sexualizada. Isso é realmente, tem vários, anorexia, obrigado, da Pure Beauty Ace que tá respondendo. E são pequenos detalhes, a gente não vai conseguir explorar isso aqui, porque deveria ter um profissional da área da saúde para pensar nisso, mas realmente é sério. A gente tá falando só de acolhimento, né? Só de se olhar e se gostar e aceitar como eu sou, né? Eu tenho 1,78 m, sou magrela, perninha torta, cabelo tá caindo, e é isso aí. Eu tenho que gostar de mim desse jeito, porque é esse jeito que eu sou, né? Não vai mudar, né? Nasci assim e tô aí, né? Mas existe esse outro lado também, que é um lado que vai às vezes ficando cada vez mais perigoso, ainda mais como você falou, os jovenzinhos, né? Se não forem bem acompanhados para conseguir lidar com seus sentimentos, com as mudanças dos hormônios, dos corpos, podem entrar por um caminho meio complicado. Gente, a gente passou já um pouquinho de 1 hora de bate-papo. E eu acho que a gente tocou em alguns assuntos, a gente não se aprofundou em tudo aqui, mas foi algumas coisas legais, assim, alguns insights que eu acho que é interessante. Disso que a gente conversou aqui até agora, vocês acham que tem algo que ficou no ar, assim, falar, olha, eu queria pontuar isso antes da gente passar para a próxima rodada, né? Que aí eu queria seguir um pouquinho aí para entender um pouco como é que tá funcionando a mecânica do do concurso Garota Brazilian Day, se ainda tem inscrição, se ainda dá para entrar, como é que tá funcionando. Mas antes disso, né, eu quero abrir para vocês, se vocês têm uma observação a mais a fazer, um pouco desse bate-papo que a gente falou aqui sobre diversidade, acolhimento, autocuidado, enfim, comparação. O que vocês quiserem falar antes da gente chegar no concurso Garota Brazilian Day de novo. Olha, Carlinhos, se você perguntar, você sabe que não vai ter fim a nossa conversa, né? Mulher não para de falar. 2 horas e meia. É melhor a gente marcar um outro dia. Porque aqui, na verdade, é um assunto muito interessante. A gente abordou vários assuntos, assim, mas é que, na verdade, não tem fim, né? Essa conversa. Foi muito interessante abordar tudo isso. Então tá bom, então vou fazer assim. Antes da gente chegar no concurso Garota Brazilian Day de novo, deixa uma mensagem sua, da mulher da estética do Pure Beauty Aesthetic Center, para as suas ouvintes e seus ouvintos, né? Diga. Bom, como a gente já estava falando nesse assunto antes, né? Sobre comparação, sobre tudo isso. Hoje eu já com a idade que eu tenho, eu já não tenho mais esse negócio de comparação ou pensar a rede social daquele é melhor, o trabalho da outra é melhor. Eu já sou mais tranquila. Eu penso no meu trabalho, no meu crescimento, mas eu vejo assim que, igual, tem muitas jovens, né, que vão desfilar agora, e eu vejo pela minha filha, que minha filha tem 16 anos, e eu vejo pela conversa das amigas dela que elas sofrem uma pressão, sim, em relação à beleza, a emagrecimento, a rede social, que elas têm que estar enturmadas ali com todo mundo, que isso é algo, tóxico. Eu falo para ela, isso aí tá muito tóxico. Então, assim, para que elas sejam mais relax, apesar de que é muito complicado a gente falar, sendo que isso vem com a maturidade, vem com o tempo, né? Mas para que elas abram a cabeça aí, para que não se comparem com as outras, que elas têm uma beleza única, que elas têm que brilhar, tá? E quem tiver vergonha de participar desse concurso, gente, não tenham vergonha, vem participar, vem conhecer, com certeza vai ser um trabalho incrível, né? E quem sabe elas não têm uma chance, às vezes elas ficam ali paralisadas, com medo de participar ou até de se socializar, porque tem muitas meninas que elas são fechadas, né? Uhum. Eu vejo que pelas amigas, as amiguinhas da minha filha que eu não quero postar uma foto porque meu cabelo não é legal, porque eu não sou bonita igual tal pessoa, e às vezes a gente olha o Instagram que não tem uma foto. Por quê? Porque elas não se sentem bem de colocar uma foto, ou às vezes arquiva todas as fotos, a gente vai lá ver 10 fotos, de repente arquivou todas, porque é da cabeça dela, ela não tá bem, né? Então, para que elas reflitam mais e que parem de se comparar com outras. Muito bem, diz aí, Priscila, qual a sua mensagem? Bom, meninas, eu queria falar com as meninas que estão assistindo a gente e que têm vontade, já sonhou algum dia em participar de um concurso de beleza, mas nunca teve coragem. Eu sei, né, que a pressão do julgamento da sociedade hoje é uma coisa que afeta muito o nosso psicológico, né? A questão toda é você se amar,
é você entender que você é única, é não deixar que essa pressão te impeça de fazer coisas da sua vida, não somente na questão do desfile, mas na sua vida no geral, das suas decisões, né? Muitas vezes a gente toma decisões ou deixa de tomar decisões por conta dessa pressão que a sociedade impõe pra gente, né? De você ter que ser boa em tudo, de você ter que ser bonita, de você estar num padrão, estar num peso. Então pense sobre isso, reflita, né? Conheça a si mesma, saiba quem você é, não faça as coisas pensando sempre no próximo, né? Porque o julgamento vem daí, né? Da gente achar o que o outro vai pensar a todo momento. Não, e, na verdade, não importa o que o outro pensa sobre você, né? Vá lá e faça o que você quiser da sua vida, e assim você vai conseguir conquistar muitas coisas. Do contrário, é muito provável que você não conquiste nada, chega lá com 80 anos e olhe para trás e fala, nossa, eu queria tanto ter participado daquele concurso, daquele, sei lá, daquela faculdade, ou então daquele emprego dos sonhos que eu queria, ser aquela profissional que faz, né, coisas para outras pessoas, e não fez por conta disso, por achar que o julgamento das outras pessoas é importante, e não é, né? Siga seu coração sempre. Coisa linda, olha que bonitinho, que bonitinho. Paula, você vai deixar o seu recadinho e já emendar em detalhes aí de como é que pé que tá o concurso. Se ainda dá para entrar, se não dá para entrar, qual que tá rolando. Então vamos lá, recadinho primeiro e detalhes depois. Eu vou responder essa pergunta respondendo uma outra que chegou hoje para mim. Teve uma candidata que ela falou assim, Paula, eu tô querendo entrar no concurso. O que você acha? Ela perguntou isso para mim, né? E aí eu respondi assim, eu falei assim, olha, se você sentir que é o teu momento, se joga, porque você é nova e você pode viver isso, por que não? Né? Então, assim, não é ela, eu vi que ela estava um pouco insegura e eu respondi dessa maneira mesmo. Se você sentir dentro de você que é o seu momento, se joga, né? Acho que esse é a melhor, assim, a minha resposta, assim, porque todo mundo tem um momento, né? Então, por que não, né? Se permitir viver aquele momento. Então, é muito importante isso, né? Então, muitas vezes, assim, a gente tem, às vezes, você está muito em dúvida ou pergunta para uma pessoa, pode ser que essa pessoa interfira de modo positivo ou negativo. Então, também tem isso, né? Que a gente tem que filtrar, né? As nossas... Quando a gente vai tomar uma decisão, principalmente, né? O que a gente levar em conta. Acho que muito em conta é o que a gente está sentindo ali no momento, né? Nossa, eu quero ir. Pergunto se aquela conversa, sabe? Aquela conversa de você com você mesmo, assim. Porque às vezes a gente é muito dura com a gente é muito crítica, né? A gente com a gente mesmo. Então, quando a gente cria uma amizade ali, que a Pri fala que é a parte de inteligência emocional, essa amizade é bacana, porque essa amizade é que vai te levar lá para frente, que te direciona, que vai te falar, mas por que não? Né? E não é aquela, se você não tem essa conexão com você, vai falar, ai, será mesmo que você merece estar lá? Será que você vai ganhar? Ai, nossa, o que os outros vão falar de você? Porque muitas vezes é essa voz interna nossa que é o bloqueio ali, né, da gente, né? Então, quanto mais a gente vai tendo esse autoconhecimento, a gente vai ficando amigo ali, né, dessa vozinha. Eu lembro do desenho do Pica-Pau, né? Que tinha... Então, a gente tem que ter amizade, né? Sou nova, hein, gente? Sou nova, mas... Não. Você trouxe a referência de Malu Mader, que 75% da audiência não vai fazer ideia do que você tá falando. Juba e Lula, né? Tá entregando a idade, Paulinha. Tá entregando a idade. Mas é assim, como fala? A gente tem que falar do que a gente viveu, né? Mas é verdade, assim. Então, mas justamente para estar resgatando. Quando eu falei da Malu Mader, é para buscar, assim, de dentro. Gente, mas por que não? Né? Assim, a Pri acho que deve usar ela em muitos momentos. Fala, gente... Né, Pri? Eu falei sem querer, mas pensando agora, acho que deve usar também, porque... até coach dela.
né? Assim, o Carlinhos, mas é bom, né? Porque o que a gente vive hoje é muito baseado no passado, né? Então, assim, o nosso presente é baseado no que estava no passado. Então, a gente tem que trazer, sim, essas referências, mas é isso, dessa comunicação. Beleza. E aí você falou para mim falar o quê? Vamos considerar que a menina entendeu que é o tempo dela. Não, Isso. Tá no meu tempo, vou me lançar. Ainda dá tempo, não dá tempo. Como é que se dá tempo, o que tem que fazer? Diga. Olha, na verdade, eu estou assim quase fechando, assim. Se eu falar que tem, acho que mais 2 vagas disponíveis, porque assim tem umas que já se inscreveram e aí tá fazendo o processo, né, de inscrição e tal. E aí vai fechando as vagas conforme elas vão entrando, né? Então, se você está aí ainda em cima do muro, tem 2 vagas te esperando aqui, é só entrar em contato comigo, né? Que vai ser um prazer ter você lá nesse grande evento aí. E, gente, estou muito feliz, viu, esse ano, assim, porque o ano passado, eu até falei na outra live isso, o ano passado, a gente estava meio que na pandemia, né? Né, não tinha saído da pandemia. E a gente trabalhou com um número muito reduzido de pessoas, assim, no backstage. Eu não falei nada para ninguém, porque eu acredito naquela coisa. Não fala nas coisas que você não quer que cresce, não sei o quê. Então, eu guardei dentro de mim. Mas como já passou, vou falar. Mas eu fiquei com muito medo. Medo das pessoas ficarem doentes, das meninas, né, saírem dali e tem alguma coisa, do pessoal que trabalhou lá. Gente, assim, e mesmo assim falando, vamos. Então, esse ano é uma expectativa muito maior, assim. Não que agora não tenha, mas assim, acho que até as pessoas, né? Por isso que o Brazilian Day esse ano vai ser num lugar que é praticamente 3 vezes maior do que foi o ano passado. Por quê? Porque as pessoas vão vir, assim, né? Então, assim, estão buscando por esse momento, assim. E a gente está com muito mais segurança e com uma equipe muito maior para estar fazendo esse evento. Então, tá bem bacana, assim, né? E é isso, gente. Muito bem, coisa linda. Para quem quiser mais informações, não se esqueça do site braziliandayjapan.com, por exemplo, ou brazilianday.jp também acho que dá. Mas braziliandayjapan.com, você vai ter lá um montão de links. Você vai conseguir ver quem está confirmado para cantar, quem vai dançar. Se você está produzindo mídia, você pode ir lá cadastrar sua mídia. Se você vai lá produzir conteúdo para o TikTok, para o Instagram, para o Facebook, para sei lá para onde, para o Blue Sky, para o Threads, não sei. Se você vai produzir conteúdo, se cadastra para você ganhar o seu crachazinho, sua pulseirinha e ter acesso aos pontos ideais para você produzir o teu conteúdo. Também para conhecer outros produtores lá no espaço que vai ter para os produtores de conteúdo digital. Lá no site você vai saber como chegar nesse espaço novo que a Paula citou, né? E também vai ter lá as informações do concurso Brazilian Day. E é perto. Você é de Hamamatsu, né, Carlinhos? Eu sou de Coçaio, que praticamente é a mesma coisa. A placa do carro é Rama. Pode descer na mesma estação, que vai andar de 3 a 4. Quem anda rápido, 3 minutos. Quem anda devagar, 4. Praticamente então, dali, é questão, né, de, local. sei lá, 3 quadras, né, da estação, né, bem pertinho, bem pertinho. Então o pessoal vai descer no mesmo local, mas tem um mapa, tudo lá bem certinho, né? É isso. E então, 3 dias de evento, hein? 3. Verdade, começando com o Bossa Nova Day, que na sexta-feira, Bossa Nova, coisa linda e maravilhosa, e depois a gente tem mais 2 dias de show, terminando com o Saulo, com a galera tirando o pé no chão, falando lá da minha querida terrinha, Bahia, porque pouca gente sabe, mas eu sou nascido em Salvador, sou terapolitano. Muito bem, coisa linda. Sério? Sou nascido em Salvador, na Bahia. Mas me criaram no interior de São Paulo. Isso explica o porta, o porteira e o porqueira, sabe? Mas é isso, gente. Seguinte, lembrando você que o podcast Diálogos Mochiori é sempre esse espaço de troca, visando o bem-estar da comunidade brasileira no Japão. Então você pode sugerir também
temas, você pode sugerir convidados que podem agregar e trazer discussões que sejam legais. Hoje a gente conversou sobre beleza, diversidade e acolhimento com a Laura Takeda, com a Priscila Kadihara e com Paula Kondo, a equipe que está aí por trás do concurso Garota Brazilian Day. Tem outras profissionais também, que se você for no evento você vai poder conhecer todo mundo lá, não só as meninas que vão estar desfilando e participando do concurso, como toda a equipe que vai estar lá cuidando da estética, patrocinadores e patrocinadoras, o que é massa. Não se esqueça de que o Projeto Tsuru tem trabalhado aí para o bem-estar da comunidade brasileira no Japão. Então você pode marcar a sua consulta psicológica online ou presencialmente, em português, em espanhol, em inglês, em japonês, enfim, ver o idioma que é melhor para você, né? Porque você que está aqui na live, com certeza você entende bem o português, mas às vezes você é casado com um filipino ou casado com uma japonesa, e aí você precisa, para um cuidado com o cônjuge ou com o filho ou com a filha, de um segundo idioma, seja um italiano da vida, seja um espanhol, inglês, enfim, e a equipe tem esses profissionais bilíngue, trilíngues, então você entrando em contato com o atendimento do Projeto Tsuru, você pode encontrar um desses profissionais para te ajudar aí na tua caminhada, seja de desenvolvimento, autoconhecimento, ou mesmo de autocuidado, porque você não está bem e está precisando aí ficar legalzinho. Se cuida que é bom. Eu quero agradecer a Paula Kondo Makeup, ao Alex Santos Estúdio, então eles apoiaram aqui a produção desse episódio, né, ajudando a fazer o network. Agora ele apareceu. Aê, olha o fotógrafo, homem da foto. Boa noite. Né, então, obrigado aí pelo... Citou meu nome, eu apareço. É que ele acabou lá. Ah, então tá bom. Carlinhos, boa diga, noite, meu querido. meninas, tudo bem? Boa noite. Carlinhos, a próxima live é eu, o Gustavo e o Ken, tá? Muito bem. Mas... É os maridos, pô. O marido. Peraí que eu não tá vendo. A próxima Feliz aniversário aí, Alex. Assim tá boa. vai durar 10 Ele não minutos. tá sabendo. 10 minutos? O próximo vai ser você, ele e mais um. Aonde? Quem é o Quem é meu marido? A mulherada tá marcando live com a gente aqui sem a gente saber, já tô Eu marcando. duvido você ficar mais que 10 minutos arrancando eles, deixando eles falar aqui, porque eles não falam. Homem. Você já reparou Eles vão que falar essas sobre o que, será? Eles ficam sentados no Priscila, restaurante. seu eles ficam esposo, ele trabalha com o quê? Ou ele gosta do quê? Não, A gente é backstage, a gente não fala. ele é Então, fotógrafo a gente também. Ah, fotógrafo? Então, vamos marcar uma live aí só pra falar de cacarecos de fotografia, imagem e backstage. Bora. Aí, tá vendo? É, Eu seguro se esses caras você- 3 horas na live. Isso, o E vai Carlinhos. estar o ele é Alex bom. lá no Brazilian Day, viu, Carlinhos? O Gustavo vai estar com a gente lá no Brasil Day trabalhando. Ah, legal, É, massa. A gente vai se conhecer lá, vai tirar Todo mundo fotinhas, me pergunta se eu libero. comidinhas e Gente, bebidinhas. no na Brasília Day. sexta-feira, a Laura, você vai estar. Gente, a Laura tá indo para Portugal, hein? Que dia, Laura? Segunda-feira? Eu vou trabalhar até domingo e na segunda-feira eu embarco. Ela vai. Mas eu vou voltar, eu acho que uma semana antes do Brazilian Day, hein? Isso, volte com No queijinhos Brazilian Day eu tô aqui. Você vai participar do vai fazer parte de um congresso lá, né, Laura? Isso. Eu vou palestrar em um congresso lá em Portugal, em Lisboa. Ô, Pensa que Paulinho, eu também não tenho medo, por isso que eu falo para as meninas, elas não podem ter medo de desfilar. Eu tô indo para lá morrendo de medo, mas vou que vou. olha, vai ser e bom, eu vai ser tinha- massa. o Paulo, no dia do desfile, eu tinha, na verdade, tem um evento lá na Sérvia que eu ia participar. E eu não vou para poder ficar aqui no Brasília Day com vocês. Olha, que honra. Que honra! Que chique. Eu não podia Então, só perder. pra mim não perder o fio da meada, pra gente conseguir encerrar aqui. Se você quiser falar com a Laura Takeda, @Pure Beauty Aesthetic Center no Instagram. Eu vou ter que Se trocar esse arroba aí, porque o Carlinho já deu Mas uns procura toque. por Laura Takeda, porque ela tem um arroba que tem 3 km de comprimento. Mas você coloca a Laura Takeda no Instagram, sai. que vai sair Pure Beauty Aesthetic Center. Se você quiser falar com a Priscila Kadihara, @Priscila Kadihara. Se você quiser falar com a Paula Kondo, @Paula Kondo Makeup. Makeup, né? Makeup. E se você quiser conhecer outras atividades que eu desenvolvo aqui na Nabecast, outros projetos de podcast que eu estou envolvido, ou mesmo meus videozinhos de rolezinho pelo Japão, @NabecastJP
no Instagram é um bom caminho, uma boa porta de entrada. De lá você vai na bio e vai ter como você chegar nos videozinhos aleatórios do TikTok, as lives grandes no YouTube, no Facebook, e projetos que eu tenho me envolvido, projetos que eu sou parceiro. @AnabecastJP é o caminho. Quero agradecer também a página Brazilian Day pela oportunidade de transmitir aqui essa gravação do Diálogos Motiori para a página oficial. Então, muitas graças e a gente se encontra no Brazilian Day, tá bom, gente? Meninas, foi muito bom conversar com vocês. A Priscila eu estou conhecendo hoje, Laura e Paula já são parceiras de outras atividades, a Paula mais recente, a Laura a gente já se conhece há vários meses e já fez atividades juntas aí produzindo conteúdo, então é massa. Para você que acompanhou a gente até aqui, bom demais, a gente espera você no próximo episódio. E uma dica, siga no Instagram @podnipobr, Podosfera Nipo Brasileira, que é o coletivo Podosfera Nipo Brasileira. Eu e outros podcasters, a gente está caçando todo mundo que está produzindo podcast aqui no Japão para conectar essa galera, catalogar essa galera e deixar lá como um perfil onde a comunidade brasileira pode fazer uma consulta e descobrir produtores de conteúdo da mídia podcast com um tema que lhe agrada. Então, @podnipobr, dá essa força lá pro coletivo. É um perfil desse tamanhico assim, mas com muita gente boa e bem intencionada, produzindo conteúdo legal pra você, tá bom? Então a gente vai, eu vou ficar aqui com as meninas dos bastidores pra desejar um tchau, mas Laura, Priscila e Paula, por favor, o seu tchau final agora. Aguardamos todos vocês lá. Vai ser o dia... Quais os dias mesmo, Paula? 15, 16 e 17 de setembro, gente. E o desfile vai ser dia 17, né? Dia 17 no domingo. Eu estarei no dia 17. Esperamos todos vocês lá. É isso. Obrigada, pessoal. Um beijo para vocês. Quero ver todos vocês lá no dia do Brazilian Day, hein? Beijão. E eu quero agradecer, gente. Nossa, eu fiquei... Pri, Laura, nossa, muito obrigada mesmo por vocês aceitarem o convite, por estarem aqui. Só de estar aqui com vocês, já fiquei bem feliz, que eu falei, gente, eu sei que vocês estão super corridas e aceitaram estar aqui, disponibilizaram o seu tempo, compartilharam a experiência de vocês, tanto como profissionais, como jurado. Eu acho que isso agregou muito, assim, muito conhecimento, que as meninas, experiências, né? Então, assim, foi muito bacana. Gostei muito. Carlinhos também. Oi? O que você ia falar, Pri? Foi uma delícia estar aqui com vocês, gente. Tenho certeza que nem a Laura falou, a gente ficaria aqui 3 horas facinho conversando. Facinho. O povo diz que tem medo de gravar podcast. Aí junta aqui 1h30, vai assim, ó. Rapidinho. Mas é isso, meu querido ouvinte, obrigado. Lembrando que está sendo gravado com transmissão para a página Brazilian Day e para o canal da Anabecast no YouTube, mas que essa semana ainda estará no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast. Procura lá no Spotify, que acho que a maioria dos brasileiros está usando agora, Diálogos Motiori. Estará esse e vários outros conteúdos ali, sempre transitando nesse universo do bem-estar, do desenvolvimento pessoal, da educação, de diálogos sobre causas de impacto social positivo, enfim, é um pouquinho disso que a gente fala aqui no Diálogos Motiori, é para isso que esse podcast está aqui na nossa querida Podosfera. Então a gente fica por aqui, eu, Carlinhos Biraronga, deixo o meu beijo para você, tomem água, descansem bem, até a próxima, sayonara! Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.